Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um dia de videoaula com o resumo das técnicas e resumo dos segredos da metodologia 20 Follower Expert para Day Trade na Vale 5, dia 21 de 9 de 2012. www.traderprofissional.com.br. Para você receber uma videoaula como essa durante 15 minutos, todos os dias, no seu e-mail, o link do YouTube, basta se cadastrar por aqui. Pelo próprio YouTube você pode se cadastrar, pelo Facebook e pelo Twitter. Bom pessoal, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer hoje é determinar a tendência do mercado. Então, preço abriu acima da média exponencial 8,9, que é a média que vai determinar a tendência do mercado. A média exponencial 8,9 é essa média azul, média vermelha, média 21. Todas são exponenciais. Acima das médias móveis, tendência de alta. Abaixo das médias móveis, a tendência de baixa. Se abriu acima, então vou me preparar para comprar. Por quê? Porque se a tendência é de alta, a regra é operar comprado sempre. E os pontos de compra é na 21 e é na 8,9. Então, no rompimento da máxima desse candle, a gente tem o candle na 21, só que o corpo dele está um pouco abaixo da 21. Certo? Mas a sombra dele está na média 8,9. Então, a entrada foi pela 8,9. Tá? A referência aqui foi a média exponencial 8,9. Porque o corpo do candle aqui na 21 está abaixo da média 21, a maioria dele. Um pouquinho mais, mas está um pouco ambíguo, por isso que a consideração foi pela entrada operacional na 8,9. 1 centavo a máxima da mínima desse candle foi a entrada operacional, tá? E 1 centavo abaixo da mínima desse candle foi o stop loss. Nossa entrada operacional, se eu tivesse entrado por aqui eu não entrei, teria ficado em 0,56%. O gráfico de 5 minutos é um fractal maior do que 1 minuto. Só que pela regra da teoria fractal que eu explico no curso Trader Profissional Avançado, o gráfico menor, ele antecipa os sinais do gráfico maior, ou gráfico principal, que é o que a gente está operando, e além disso, esses sinais vão ter alta probabilidade de serem antecipados. Por exemplo, este sinal gigante pode ter um sinal pequenininho lá no minuto, com risco menor, que vai antecipar esse sinal. Porém, esse sinal, com certeza, só vai ter alta probabilidade de acontecer a antecipação se a direção do sinal no minuto estiver na mesma direção do gráfico de 5 minutos. Então, no gráfico de 5 minutos, a direção é de alta, para cima. Tendência de alta. Então, se der um sinal de compra lá no gráfico de 1 minuto, eu posso entrar. Então, é o que a gente vai fazer. A gente vai minimizar os riscos utilizando a análise fractal. Então, vamos lá. A gente tem aqui... veja que o preço no minuto, na média 8,9 corresponde à média 21 dos 5 minutos e a média 377 corresponde à média 8,9 dos 5 minutos. Se deu sinal na 8,9 lá, eu vou entrar pela 377 do 1 minuto, né, correspondente à relação fractal e matemática das médias móveis de Phi, que eu ensino no curso Trader Profissional Avançado. Então, no rompimento da máxima desse candle que está na média 377, lembrando que esse candle ele está quase na metade para baixo, metade acima, mas está quase. A maioria dele está acima da média 377. Por isso que valeu a entrada. Porque a maioria do corpo dele está acima da média 377. 1 centavo acima da máxima, entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima é o stop loss. Certo? Então, fiz a entrada operacional aqui. Ficou... Tá aqui, ó. Ficou 37,50 entrada operacional. Stop loss 37,65. Ou melhor, 37,65 entrada operacional, comprado. E a venda no stop loss 37,50. Tá dando R$390, 0,39%, sendo que meu manejo de risco é 0,3%. Então, nesse caso, eu não posso alavancar de jeito nenhum e tenho que entrar com menos capital. O meu capital total para essa entrada operacional teria que ser 2.600 ações vezes essa entrada operacional de 37,65. Daria cerca de R$100 mil. Porém, o meu manejo de risco foi ultrapassado em relação ao ponto de entrada e em relação ao ponto de saída. Então, vamos entrar com 2.000 ações, porque vai dar R$300. Dá R$300 aqui, 0,3%. Então, estou na operação. Traçando o Fibonacci, que quando fez esse topo, traçando o Fibo, né, pela regra de break-even, da primeira proteção de lucro, né, do break-even, né, a gente tem aqui a retração TCN 1.8, um pouco acima, né, da nossa entrada operacional. Então eu posso pegar o stop que está aqui, colocar aqui e zerar o risco da operação, entre aspas, porque
tem também uns custos de emolumentos que vai tirar um pouquinho de dinheiro da gente, certo? Então, quando faz um topo ou um movimento de alta, e no topo desse movimento de alta atual, com a retração de FIB 61.8 superando o ponto, ficando depois do ponto de entrada operacional, seja operação de venda ou operação de compra, a gente pode pegar o stop e colocar 1 centavo depois da entrada operacional para zerar o risco. Então é o que a gente vai fazer. Entrada operacional 37,65, 37,66, tá? A gente vai ainda estar perdendo um pouquinho de dinheiro, tá? A gente ainda vai estar perdendo um pouquinho de dinheiro, porque isso aqui não é lucro não, porque tem as taxas de corretagem, taxas de emolumento, a gente vai estar perdendo um pouquinho, certo? E o preço ele voltou, bateu no nosso stop. Logo depois de ter batido no nosso stop, ele deu outro sinal de compra aqui. Na média 8,9, na média 377 do 1 minuto, que corresponde a 8,9 dos 5 minutos. 1 centavo acima da máxima deste candle. Entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima. Stop loss. Então, ficou entrada 37,66. 37,55 stop loss. Menor do que o manejo de risco. Dá para alavancar um pouquinho, certo? Se eu fazer um pouco de alavancagem, eu nem alavanquei aqui. Eu entrei com 2.600 mesmo, tá? Mas eu vou colocar na planilha, pela regra, porque eu perdi nessa operação, como vocês viram, né? Mas eu não alavanquei. Eu entrei com 2.600, porque era muito pouco a alavancagem e também foi uma operação rápida. Então, utilizando a técnica de contingências das boletas, que eu ensino no novo curso chamado Expert Day Trade e Expert Swing Trade, que está no meu site, é um novo curso agora, né? Eu utilizando essa técnica das boletas, eu nem cheguei a calcular, eu calculei o manejo de risco de cabeça mesmo, conforme eu ensino, e como eu vi que era pouco, eu falei, nem compensa entrar, mas eu vou colocar 2.700 como se eu estivesse entrado, tá? Porque vai estar dentro do meu manejo de risco. A gente perdeu a operação logo em seguida. Veja que a gente tomou um stop aqui que foi no 0 a 0, porque foi um break-even, né? E logo depois de ter tomado o stop, fez esse candle. No rompimento desse candle eu já entrei, certo? Daí eu nem alavanquei porque eu vi que era muito pouco, eu nem fiz a alavancagem, né? E tomei stop logo em seguida. Logo depois, abaixo da média 377, né? Candle próximo da 377 e abaixo dela, fez o movimento de retorno à média 377. Né? Se no candle que está na 377 romper a sua mínima, como fez aqui, entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima desse candle, 1 centavo acima da máxima desse candle é o start de compra, que é o stop da operação vendida, certo? Nessa operação nosso manejo de risco estava bom, né? A gente estava com um risco menor, né? A entrada vendida 37,57, stop loss, que é o start de compra da operação vendida, o start de compra da operação vendida, que é o stop loss, 37,64. 2.600 ações correspondem ao meu capital total. Porém, como eu estou perdendo em relação ao ponto de entrada e em relação ao ponto de saída, meu risco operacional é de R$182, que é 0,18. Então, eu posso estar entrando com 4.000 ações, por exemplo, né? Com 4.200 ações, vai dar R$300. Tá aí, então eu tenho aí R$300 de manejo de risco, estou alavancado e logo depois tomei o stop. Terceira tentativa, parei de operar. E depois continuou dando sinais falsos. Deu um sinal falso aqui, stop. Outro sinal falso, stop. Aqui já não deu stop, né? Mas aqui deu outro stop. Então assim, tá dando um monte de sinal falso, porque isso aqui é literalmente uma plena consolidação, né? Porém, não tem como eu adivinhar aqui no começo que ia surgir uma consolidação, certo? Então, não tem como também adivinhar que o mercado vai consolidar, tá? É tudo probabilidade. Então, pessoal, o que acontece? Hoje eu tive um lucro, ou melhor, hoje eu não tive lucro, eu perdi 0,60% praticamente, um pouquinho até mais, porque se for considerar o lucro líquido aí, o prejuízo líquido, né, contando com as taxas, vai dar um pouquinho mais de 0,67%. Em relação aos lucros que eu tive durante a semana, que foram segunda e quinta-feira só, se eu me lembro bem, né, eu consegui, mesmo perdendo muitas vezes, eu ainda consegui uma mixaria de 0,17%. Isso aqui é lucro líquido, sem os impostos também, né, porque tem os impostos para pagar, né, mas o lucro líquido aí, contando todas as taxas, exceto os impostos, que não está calculando aqui ainda, 0,17%, quer dizer, ainda estou positivo,
Foi uma mixaria de positivo, sim. Mas eu tô positivo e no mês eu tô lucrando 3%, um pouco mais ou menos 3%, porque o cálculo dessa planilha aqui é aproximado. Porque eu não coloco todas as ordens executadas, porque na realidade eu executo uma ordem e essa ordem é executada nem sempre no mesmo ponto de entrada ou saída operacional, ou de stop loss ou start de compra. Né? Então, se eu for colocar todas as ordens aqui, vai dar um monte de linha aqui, vai ficar difícil demais de manipular isso aqui. Então, eu faço um cálculo aproximado, eu tiro uma média, qual foi as ordens executadas num tal ponto, qual foi a maioria das ordens executadas em tal ponto, tiro a média e coloco aqui o valor aproximado. Tá? Então, pessoal, agora uma coisa, né, sobre psicologia do trade hoje aplicado às operações de hoje, tá? Então, comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Os traders fracassados, né, perdedores, eles acreditam em algum sistema que alguém em algum lugar desenvolveu. Uma fórmula secreta que combina análises técnicas e fundamentais, negociações computadorizadas, triângulos de ganho e, quem sabe, astrologia. E que essa fórmula garante a obtenção de lucros no mercado financeiro. O que acontece, pessoal? O meu Trade System, ele não é uma fórmula mágica, tá? Ele é um sistema, eu desenvolvi ele, mas ele não é uma fórmula secreta e não é mágico, tá? Não é uma fórmula de sucesso, é uma fórmula com probabilidades. E depende, para você ganhar dinheiro, você executar o Trade System. Então, pessoal, o que acontece? Veja aqui que em relação... Olha só a quantidade de segunda-feira até hoje. Eu perdi uma. Essa aqui foi perda também porque tem que contar as taxas nessa operação aqui que está positiva. E essa aqui também que está positiva, tem que contar as taxas, vai dar negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdi 9 vezes e ganhei 2. E terminei com um lucro pequenininho, certo? Então, pessoal, não tem fórmula mágica no mercado. Tá? Tem muita gente que... A pergunta é, as outras escolas, os analistas de mercado, estão mostrando o resultado do trade system deles todos os dias? Eles estão pegando todos os dias, eles não precisam mostrar o dinheiro real deles que eles estão ganhando. Mas pega o trade system, mostra a técnica em resumo como eu faço e manda eles fazendo as operações de acordo com as regras, só que com disciplina, igual eu estou fazendo, com consistência, sem mudar, todos os dias, e mostrar todas as operações que o Trade System está perdendo, tá? E todas as operações que o Trade System ganha em um período de uma semana, de um mês, e mostra o resultado. Por que eles não fazem isso? Porque eles não, a grande maioria desses professores não sabem operar e são fracassados no mercado. Então eles inventam um método e quando o método deles ganha, daí eles pegam esta operação aqui, por exemplo, de 1.85, se fosse com a minha operação, com o meu Trade System, ele só ia mostrar essa operação. Mas a realidade é que mesmo com essas duas operações, eu ainda perdi um monte, porque não deu certo essa semana o Trade System. Não existe nenhuma fórmula secreta, mágica, que vai ganhar dinheiro para você fácil. Isso não existe. Tudo é probabilidade, e além de ser probabilidade, tem que ter a disciplina, tem que ter o emocional forte, tem que ter uma combinação de emocional, técnica e evitar as armadilhas do mercado financeiro. E muito, muito mesmo o manejo de risco. Manejo de risco, você pode ver que eu só estou positivo e só não estou com um prejuízo grande por causa do manejo de risco. O meu manejo de risco é muito poderoso, entendeu? Felizmente. Então, pessoal, é isso. O mercado financeiro é assim. Então, se você não está disposto a estar perdendo isso aqui, a estar em alguns momentos ganhando muito pouco dinheiro, né, e continuar operando, acreditando e confiando que o Trade System no longo prazo, ou seja, daqui a um mês, 2 meses, você vai estar ganhando muito dinheiro, igual o mês de agosto, se eu me lembro bem, foi 8,5% que eu ganhei de lucro. Um lucro gigante, entendeu? Só que não é sempre assim. Mas, então você tem que acreditar. E você, com o somatório de meses razoáveis, alguns poucos meses ruins que você terminou negativo, mais aqueles meses que você teve ganhos gigantes, daqui a um ano você vai ter um lucro grande, certo? Então, pessoal, não existe fórmula mágica, tá? E tudo aqui é disciplina, certo? E manejo de risco é o que me permitiu estar ganhando ainda 0,17%, tá? E eu tô super agradecido porque eu tô positivinho ainda, certo? Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje, né? Terminamos a semana razoavelmente positivos,
pouco, mas melhor do que está no prejuízo. E fica o recado para vocês. É necessário ter confiança e o emocional forte para estar lidando com períodos como este. Tá? E esse trade system é baseado na realidade. Os trade system da maioria das outras escolas é backtest. E backtest, é tudo teoria. E a prova é que os nossos amigos professores das outras escolas, eles não, todos os dias eles não ficam demonstrando exatamente o que está acontecendo com o capital deles. Tá? Eles não mostram a disciplina, eles não ensinam a disciplina em resumo, como eu faço, e não mostram a disciplina sendo aplicada durante os períodos para mostrar o funcionamento do trade system. Eles não fazem isso por quê? Porque o método deles funciona muito mal e eles só mostram quando ganham. Daí assim eles vendem os trade systems. Só que quando o operador vai operar, o cara perde dinheiro. E eu preciso estar mostrando isso aqui para vocês se prepararem. Por isso que é importante para mim estar mostrando isso para vocês. Tá? Porque eu sou um operador real e ajudo as pessoas demonstrando essa realidade. Bom, pessoal, obrigado pela audiência. Até mais.